Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Caso você seja um cristão, ou pelo menos alguém que tem conhecimento bíblico, certamente vai reconhecer nas seguintes palavras, ditas pelo próprio Senhor Jesus e registradas por João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé logo em seguida pergunta a Jesus para onde ele iria, pois os discípulos não sabiam. Como saber o caminho? Perguntou ele. E Cristo respondeu o seguinte: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Esse trecho faz parte do capítulo 14 do Evangelho de Jesus segundo João, mais especificamente os versos 1 ao 7. A cada dia que passa, somos bombardeados com notícias terríveis envolvendo guerras, destruições, problemas climáticos e todo tipo de absurdo e tragédia. O pensamento mais comum, em certos momentos, é pensarmos que estaríamos prestes a encarar o fim dos tempos. Um outro ponto importantíssimo e totalmente fundamental que Cristo deixou profetizado sobre a sua volta é que ninguém saberá o dia e muito menos a hora exata em que ele voltará. Isso é dito por Jesus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que acompanha dizendo que justamente por esse fato, todos precisam estar vigilantes e preparados a todo momento. A orientação de Cristo é que todos estejam em paz com Deus, prontos a todo momento para a volta do seu filho. Ainda falando sobre profecias, existe um livro da Bíblia que é totalmente dedicado justamente ao fim dos tempos e, não à toa, ele se encontra como o último livro das Escrituras Sagradas. Estamos falando, é claro, de Apocalipse, escrito por João. Ao contrário do que normalmente associamos a essa palavra, o significado da palavra Apocalipse em nada tem a ver com destruição, morte, menos ainda com qualquer tipo de medo ou temor. Apocalipse significa literalmente revelação, o que faz referência às visões que João teve por intermédio de Deus. João foi escolhido para presenciar os eventos futuros ao tempo em que ele vivia, incluindo a batalha final entre o bem e o mal, o julgamento divino e a renovação da criação com novos céus e nova terra. Para todos que creem em Cristo, essa é, na verdade, uma das melhores notícias possíveis e em nada é necessário temer sobre o Apocalipse. Apocalipse é um dos livros mais complexos e difíceis de se ler em toda a Bíblia. Caso você tenha interesse em ler, sendo um cristão professo ou não, por curiosidade, a indicação é que tenha algum material de estudo auxiliar para orientá-lo nas interpretações mais corretas a respeito desse texto. Mesmo assim, após anos de estudos desses textos, os cristãos de hoje ainda divergem em certos pontos sobre esse texto. Nesse livro é citado um período de 1000 anos, que em alguns estudos é citado como milênio. Isso corresponde ao reinado de Cristo, que no fim dos tempos durará por todo esse período. A questão é que apesar disso ser uma profecia relatada por João e inspirada a ele por Deus, os cristãos de hoje divergem em 4 interpretações principais sobre o que isso quer dizer. Pois bem, a primeira interpretação é chamada de pré-milenismo histórico, que entende o texto como o seguinte: Jesus Cristo retornará fisicamente à Terra antes desse período, onde reinará literalmente por 1000 anos. Ele governará trazendo um tempo próspero de paz e, ao final desses 1000 anos, os incrédulos e os ímpios serão julgados e após isso surgirá novo céu e nova terra. Existe uma variação desse mesmo pensamento que é chamado de pré-milenismo dispensacionalista. Essa visão também carrega a ideia de que a volta de Cristo é anterior ao período conhecido como milênio, sendo acompanhada anteriormente pelo arrebatamento dos salvos. Entre esse momento e a volta de Cristo, propriamente dita, existirá um período de grande tribulação na Terra, e após isso, Cristo estabelecerá um governo literal de 1000 anos. O pensamento seguinte é chamado de amilenismo e tem a ideia de que o milênio é agora, nesse exato momento. Para os amilenistas, o milênio não corresponde a um período de literalmente 1000 anos, mas tem a ver com todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo,
que continua reinando e governando a sua igreja durante todo esse tempo. O milênio se encerra justamente com a segunda vinda, onde será seguida pelo julgamento final e a criação do novo céu e nova terra. Por fim, existe o pensamento pós-milenista, que defende a ideia que a segunda vinda de Cristo acontecerá após o milênio e que pode ser tanto simbólico quanto literal. E diz respeito a um tempo onde acontecerá grandes avivamentos, conversões de um grande número de pessoas em curtos espaços de tempo, e o evangelho se espalhará ao ponto de influenciar a paz em todo o mundo. Esse período se encerra com a volta de Cristo Jesus, que traz o julgamento e a consumação dos séculos. São muitas as supostas evidências de que as coisas estão caminhando para o fim, seja qualquer uma das 4 interpretações que você decidir adotar, ou mesmo qual dessas faz mais sentido para você. No mesmo capítulo do livro de Mateus que comentamos, de número 24, o próprio Cristo nos alerta sobre a vinda de falsos profetas, que usarão o nome de Jesus para enganar a todos. Isso é dito no verso 24 do capítulo 24, que diz o seguinte, através das palavras de Jesus: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O próprio Cristo mostra e alerta sobre esse fato. Pessoas se levantarão e dirão que estão em nome dele, ou mesmo que são o próprio Cristo. Esse tipo de situação é uma cilada que todos nós precisamos estar muito atentos. Cristo prega que o seu retorno será repentino, glorioso e totalmente inconfundível para todos. Todos contemplarão a sua glória, e esse é um fato afirmado pelo próprio Filho de Deus. Não será oculto por nada, e muito menos ele irá se revelar para somente um grupo específico. Da mesma forma, surgirão pessoas que falam em nome de Cristo, mas suas palavras não acompanham em nada que Jesus nos deixou através das Escrituras. Esse é um sinal que cabe a nós entender. Precisamos ficar muito atentos de que existem falsos profetas que falam sobre Cristo e seu Evangelho de maneira deturpada e que podem confundir até mesmo os salvos. Ainda nesse mesmo capítulo, o verso 6 diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vejam, não se assustem, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Cada dia que passa, ouvimos, lemos nos jornais, na internet, notícias terríveis sobre guerras, conflitos absurdos ao redor de todo mundo. Quanto mais o tempo passa, mais a vontade humana e o pecado toma conta. E desastres como esses são sintomas terríveis das decisões pecaminosas dos homens, que se voltam cada vez mais contra Cristo Jesus. Então, não se assuste, como disse Cristo, é assim que vai acontecer. Mas esse ainda não é o fim. O verso 9 continua dizendo o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Essa fala de Cristo tem a ver com a perseguição que os cristãos terão de enfrentar ao longo do tempo, que na verdade já tem acontecido há algum tempo. Apesar do Brasil ser um país em que podemos livremente prestar qualquer tipo de culto, e isso é um privilégio que todo cristão deve agradecer a Deus todos os dias, infelizmente essa não é a realidade em todos os lugares do mundo. E mesmo em situações assim de perseguição, é preciso entender que sofrer e morrer em nome de Cristo é o maior privilégio que um cristão pode ter. Sofrer em Cristo é viver contente. Vamos ler agora os versos de 10 a 14 de Mateus 24. Preste bastante atenção. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vão se levantar muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos refletir mais uma vez no seguinte trecho: o amor se esfriará, a maldade aumentará, e isso está relacionado ao conceito mais fundamental e básico. As pessoas perderão a compaixão, o amor uns pelos outros. E o que isso quer dizer na prática? Simples: mais violência, mais injustiça, a indiferença crescerá cada vez mais. E cada vez mais os corações dos homens vão se tornando frios e duros. Apesar disso parecer uma notícia ruim, e a tendência é que fiquemos
decepcionados ou desesperançosos, é muito importante lembrar as palavras do próprio Cristo no verso 13. Aquele, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. A esperança do cristão não pode estar em qualquer outro lugar senão em Cristo. Então, caso seja essa sua fé, esteja em paz com Deus, pois a qualquer momento Jesus pode retornar e não se preocupe, todos saberão quando isso acontecer. Agradecemos mais uma vez a sua companhia, sempre tão especial. Mas antes, peço que você deixe os seus comentários sobre o tema, sobre as suas esperanças, as suas expectativas. A gente se vê no próximo vídeo.